Bom, vamos lá. Dons e ministérios, né? Quero começar com um texto, e se você quiser até deixar aberto nesse texto, porque eu vou começar por ele e vou terminar por ele, tá? Tá lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. 1 Coríntios 12, 31, eu vou ler só a primeira parte agora, porque a segunda parte vai ficar para o nosso final, para o nosso finalmente ali da ministração. 1 Coríntios 12, 31, parte A, diz assim: Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. O Senhor nos dá uma direção para que nós, de fato, estejamos à procura dos melhores dons, né? E para isso a gente precisa então entender o que é, né? Primeiro a gente precisa começar a entender o que é dom, né? O que é dom? Dom é uma dádiva, e a palavra dádiva, ela significa graça. Ela significa graça, e está tudo muito relacionado. Eu queria ler aqui 3 textos separados a respeito desse ponto que nós vamos começar trabalhando, porque para a gente falar sobre dons e ministérios, primeiro a gente precisa entender o que é dom e o que é ministério. Para daí a gente entender o que Deus quer falar conosco a respeito disso. Bom, primeiro texto que eu vou ler está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Eu vou ler 2 versículos. Eu vou ler o versículo 3 e o versículo 6. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, o versículo 3 e o versículo 6. O 3 diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O 6, temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. O outro texto que eu queria compartilhar está em Efésios capítulo 4, versículo 7, que diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E por fim eu quero ler 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Em outra versão vai falar como despenseiros, né? Despenseiros são administradores, né? Ou encarregados. É muito interessante essa expressão, porque primeiro, para a gente entender que o dom é algo, os dons, né? Eles vêm de Deus, são dados por Deus, ou seja, eles não vêm de nós, eles vêm de Deus, e nós somos encarregados pela administração desses dons. Ou seja, nós precisamos administrá-los bem, porque o Espírito Santo é que nos concede esses dons, mas a gente vai ver isso bem. E como eu disse, a gente vai falar, a partir de hoje e nas próximas semanas, nós vamos falar um pouco sobre essa questão de ser um cristão consolidado. Eu disse, a série é essência, né? A nossa série, a série que nós estamos trabalhando é essência. O que é essência na vida cristã? E nas 2 primeiras semanas, a gente trabalhou a respeito dos primeiros passos da vida cristã, que apesar de ser muito básico, vamos dizer assim, é o nosso fundamento, é aquilo que nos fundamenta, é a base de tudo, é a base para tudo na nossa caminhada cristã. E apesar de muitos cristãos já serem cristãos há muito tempo, ainda tropeçam em questões muito básicas. É por isso que a gente tem que falar a respeito daquilo que é simples e básico. Porque apesar de ser simples e básico, é fundamento, é fundamental. Não é porque é simples, não é porque é básico que não é importante. Pelo contrário, quando a gente trata algo como fundamental, trata algo como essência, a gente está dizendo que sem isso não existe mais nada.
Não tem como ter além disso se aquilo que é base, se aquilo que é fundamental não está sendo bem trabalhado e bem executado na nossa vida, né? Então, quando que a gente sabe que uma pessoa ela está consolidada na igreja? É quando ela está trabalhando, quando ela está exercendo os seus dons e servindo em ministério, Por quê? Porque ela entendeu que ela foi chamada por Deus para realizar uma obra, para fazer algo. Então, para que nós possamos, de fato, entendermos, né, que somos cristãos consolidados, né, que estamos de fato consolidados na igreja e na obra do Senhor, nós precisamos estar servindo. Tem um ditado muito antigo no meio cristão, antigo e verdadeiro, que é assim: Deus não chamou ninguém para ser crente de banco. Né? Esse já é um ditado muito antigo, falado nas nossas igrejas. E é um fato, é uma verdade. De fato, Deus não chamou ninguém para ser crente de banco. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar os dons. Né? E a busca dos dons é algo que precisa ser fundamental na minha vida. Tá? Hoje em dia, o mundo, as pessoas buscam muitas coisas. Né? E muitas vezes, numa caminhada, a busca por Deus e pelas coisas de Deus estão sendo deixadas de lado, porque as pessoas têm corrido atrás de muitas coisas, e a própria Bíblia chama atenção para isso, né, de que as pessoas muitas vezes estão correndo atrás de muitas coisas e não estão não estão colocando Deus como prioridade na sua vida, né? Vou trabalhar aqui todos os nossos, né, o nome da nossa live, prioridades, o tema da nossa série, essência, e enfim. O centro da vida cristã é Cristo. Isso é algo que nós precisamos entender. O centro da vida cristã é Cristo. Parece muito básico, né, de se falar, mas é algo que precisa ser reafirmado na nossa vida diariamente. Por quê? Na nossa rotina do dia a dia, na nossa correria do dia a dia, essa centralidade de Cristo ela acaba passando batida. Ela acaba sendo deturpada muitas vezes, Cristo acaba sendo deixado de lado muitas vezes por conta de afazeres ou de outras coisas na nossa vida. E os dons, eles devem visar essa edificação, esse aperfeiçoamento dos cristãos, de cada um de nós. Por isso nós temos que estar sempre em busca dos dons, sempre em busca do serviço a Deus. Por quê? Porque Ele nos aperfeiçoa, né? Os dons, eles nos aperfeiçoam. É claro que o dom não é feito para mim mesmo, né? A própria palavra diz que eu recebo um dom do Espírito Santo para o aperfeiçoamento do corpo, né, de Cristo. Então sou eu recebendo um dom, trabalhando o meu dom para o aperfeiçoamento de outra pessoa. E essa outra pessoa recebendo um dom e trabalhando esse dom, exercendo esse dom para o meu aperfeiçoamento. É uma troca, né? É uma troca mútua. Por isso que todo mundo precisa buscar os dons e exercer os dons, né? Porque da mesma forma que eu entendo que eu preciso te ajudar com aquilo que Deus me dá, com aquilo que o Espírito Santo me fornece, você também precisa entender que eu também preciso crescer. E para eu crescer, eu preciso da sua ajuda. Uns precisam dos outros. Os dons, eles não servem para agradar a Deus, eles não servem para trabalhar para Deus, eles servem para servir as pessoas. Trabalhando para Deus, servindo as pessoas. Então eu busco dons para que eu possa servir melhor a Deus, servindo as pessoas, né? E aí a gente entra aqui numa tríplice, em 3 pontos importantes com relação a isso, que é o quê? A graça, que nós falamos, né, que dádiva, né, um presente de Deus é uma dádiva, né? E dádiva, como nós vimos, ela significa graça. Graça é um favor, um presente imerecido, ou seja, um presente que nós não merecemos.
E tudo isso é graça de Deus, né? Porque tudo que Deus nos dá são favores imerecidos, são coisas que nós não merecemos, mas o Senhor, Ele nos dá através da graça, tá? Então a graça, ela precisa, dentro disso que nós estamos falando, a graça precisa ser o primeiro fundamento da vida cristã. A primeira coisa que eu preciso entender é a graça. Eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque se eu não tiver essa consciência da graça e se eu não tiver a plena convicção de que eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida, os dons e os ministérios não vão servir de nada. Porque eles só vão servir para um propósito, e o propósito de Deus, se eu estiver exercendo meus dons e trabalhando no ministério, né? Trabalhando em ministério, que nós já vamos ver o que significa ministério, né? Só vai ter isso só vai ser de fato funcional através da graça de Deus, porque uma coisa que nós temos que lembrar foi aquilo que Jesus disse lá no Evangelho de João capítulo 15, sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim vocês não podem fazer nada, ou seja, é Cristo agindo através de nós, o Espírito Santo trabalhando através de nós. Então, a graça em primeiro lugar. Depois vamos para os dons, né? A Bíblia mesmo que testifica a respeito dos dons. E primeiro ela fala a respeito do dom. E o que é o dom? O primeiro dom é o próprio Deus. Deus é o primeiro dom. E aqui vai algo muito importante. Porque eu não posso esperar receber dons, no plural, se eu não tiver em primeiro lugar o dom, que é o próprio Deus. Porque os dons, eu só vou receber os dons do Espírito Santo se eu já tenho o dom perfeito, o primeiro, que é o Pai, que é Deus, que é o próprio Deus. Então, antes de eu buscar por dons, eu preciso buscar o dono do dom, que é o próprio dom, que é Deus, que é o primeiro de tudo. E aí, então, a gente vai para ministérios. Falamos sobre graça, sobre dons, então, ministérios. Ministério significa serviço. A palavra ministério significa serviço. Então, trabalhar com ministério significa servir, ou a própria palavra, trabalhar, né? Então, nós precisamos servir a Deus, entendendo que temos a graça de Cristo, que temos o dom de Cristo, que é o próprio Deus, e então servindo, trabalhando. Se nós temos a convicção da graça de Cristo sobre as nossas vidas, se nós cremos que temos o dom de Deus, que é em primeiro lugar o próprio Deus, então o que me falta é servir, ou seja, trabalhar. E trabalhando, eu vou recebendo do Espírito Santo os dons. Por quê? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que conhece o corpo, que entende a necessidade do corpo e que vai agir no corpo através de cada um dos seus membros, né? Existe um corpo feito de muitos membros, como nós vemos lá no livro de Coríntios, né? Todos nós somos membros de um mesmo corpo e cada membro tem a sua função. Então, cada membro precisa exercer a sua função para que o corpo possa funcionar, para que o corpo possa fazer aquilo que ele tem que fazer. Então, graça, dons e ministérios são aspectos fundamentais da vida do cristão na igreja, da nossa vida cristã e da vida da própria igreja, né? São aspectos fundamentais, são coisas que precisam existir na nossa vida, fundamentalmente. Fundamento, graça, dom e ministério. Tendo a graça de Deus, a graça de Cristo sobre as nossas vidas, tendo o dom de Deus e trabalhar, exercer a nossa fé. A fé começa por crer, né? Por acreditar. E como que ela continua? Qual que é a continuação da fé? É demonstrar que eu creio. E eu só demonstro a minha fé, eu só provo a minha fé com ações. Eu não provo a minha fé de coração.
Eu não provo a minha fé de consciência, eu provo a minha fé com ações, né? É como, por exemplo, a gente pegar Deus, né? A gente sabe que Deus é amor, a gente sabe que Deus nos ama, certo? Mas como que a gente tem tanta certeza disso? Por quê? Olha o que aquele texto diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo ele enviado Jesus Cristo. Percebe? Olha o que o texto fala, olha como esse texto é forte. Ele diz assim, mas Deus prova o seu amor. Ou seja, o amor de Deus não é de boca, não é de palavras, não é de sentimentos, é de ações. É de ações. E nós precisamos, então, traduzir a nossa fé em ação, em atitudes, em serviço. Como Tiago falou, a fé sem obras é morta. Porque não existe fé sem exercício, sem exercitar a fé. Eu creio de todo o meu coração, mas o que você tem feito pela obra? Então, no momento eu não tenho feito nada, mas Deus conhece o meu coração. Geralmente as pessoas puxam para isso, né? Deus conhece o meu coração. Pois é, eu acho que quando a gente diz essa frase, a gente deveria ter muito mais temor na nossa vida. Porque quando eu digo assim, Deus conhece o meu coração, meu Pai do céu, eu deveria tremer de medo quando eu falo essa frase. Porque é uma verdade. Ele conhece mesmo o coração. Só que Deus prova o nosso coração através das nossas atitudes. Não adianta eu dizer que eu acho, que eu sinto, que eu tenho certeza, se isso não se reverte em ações, não passam de palavras. Não passam de palavras. Então, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós afirmamos precisam ser traduzidos em ações, em coisas que de fato se tornam dons experimentados e exercitados. Amém? Aí a gente precisa entender um pouquinho o que é da natureza, a natureza dos dons e dos ministérios. Os dons, eles sempre existem em função do exercício do ministério. Eu não tenho dom para guardar ele na carteira, eu não tenho dom para guardar ele no bolso, eu não tenho dom para dizer que eu tenho, para fazer uma coleção. Eu tenho uma coleção de dons. Aonde que eles estão? Estão lá na minha prateleira, estão lá na minha parede, estão pendurados como troféus. Não existe isso. O dom, ele só existe para exercício, é para ser executado, é para ser trabalhado. Então, a busca pelo dom é a busca pelo trabalho, é pelo exercício, justamente para nós colocarmos em prática aquilo que o Espírito Santo está nos dando. E na Bíblia, a gente tem alguns critérios para avaliar e para confirmar os dons. E olha só, gente, não é coisa pouca, não. Não é coisa pouca. Eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Eu não vou ler os textos por causa do nosso tempo. Eu não vou ler os textos, mas eu vou citar os textos e vou dar uma resumida naquilo que cada um desses textos está dizendo, ok? Então vou começar lá com Êxodo, capítulo 18, versículo 21. O que diz lá? Lá diz que homens e mulheres são, para o exercício, tá, dos dons e ministérios, homens e mulheres capazes, tementes a Deus, pessoas de verdade, que aborreçam a avareza, a ambição e a glória para si próprios, tá? Então, olha só, critérios para avaliar e confirmar os dons. Lá em Êxodo 18, 21, a gente já tem esses critérios. Homens e mulheres capazes, tementes a Deus, pessoas de verdade, que aborreçam a avareza, ambição ou glória. Lá em Atos capítulo 6, a gente vai ter outros critérios. Lá em Atos 6 diz assim, que as pessoas precisam ser pessoas de boa reputação. E aí a gente tem que começar a pensar, desde Êxodo aqui que eu citei, né? Somos homens e mulheres capazes? Capaz, gente, não significa ser capacitado em algo, ok? Mas capaz é no sentido assim, eu estou predisposto a fazer. Eu estou me disponibilizando para Deus para fazer, ok? Então, somos homens e mulheres capazes? Somos tementes a Deus? Somos pessoas de verdade?
né? Aquilo que nós dizemos, aquilo que nós falamos, nós somos de verdade? Somos pessoas verdadeiras? Somos pessoas que aborrecem a avareza, ambição ou glória, né? Ou seja, pessoas que de fato têm esses critérios, né? Pessoas que cumprem aquilo que o Senhor espera de nós, são pessoas que não visam nada para si mesmas, para si próprias, estão sempre visando o corpo, a igreja. Em Atos, como eu estava lendo, pessoas de boa reputação, né? Somos pessoas de boa reputação. Olha que forte esse Atos 6, né? Lá em Atos capítulo 6. Isso aqui que nós estamos tirando aqui de Atos 6 é daquela chamada para os primeiros diáconos da igreja, né? Os primeiros trabalhadores depois dos apóstolos, né? Depois dos discípulos, o primeiro ministério que surgiu ali de serviço, de trabalho, né? E porque existia ali estava começando a surgir um problema, que era o quê? No momento da comunhão, né, do partir ali dos alimentos, algumas mesas estavam deixando de ser servidas, e então foram chamar a atenção dos discípulos. Olha, tem algumas mesas que não estão sendo servidas. Então os discípulos dizem assim: vocês vão escolher pessoas dentre o povo que vão ficar responsáveis por servir essas mesas. E olha só, gente, os critérios para trabalhar, para servir mesa, para servir as mesas, não desmerecendo o serviço de forma nenhuma. Na verdade é pelo contrário, é dizer, para servir a Deus, nós temos que ser pessoas tão íntegras que nós precisamos analisar tudo isso que Deus exige das pessoas que estão servindo. Então, Atos 6, eu comecei a ler e parei. Pessoas de boa reputação, cheias do Espírito e de sabedoria, que se encarregarão do ministério, do serviço. Os discípulos viraram e falaram assim: vocês vão procurar pessoas assim, de boa reputação, ou seja, a pessoa tem que ter um bom testemunho. Se ela é mal falada, ela não serve. Ela tem que corrigir a vida dela, tem que ter um bom testemunho, né, uma boa reputação. A pessoa tem que ser cheia do Espírito, porque ela está servindo as pessoas, ela está servindo a Deus, servindo as pessoas. Então ela tem que ser cheia do Espírito e de sabedoria, e que vão se encarregar do ministério, ou seja, do serviço, do trabalho. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 4 a 11, a gente também tem alguns critérios ali, que são dons concedidos a cada um visando a um fim proveitoso, ou seja, o dom ele não é para ninguém ser bonito, não é para ninguém ser melhor do que ninguém, né? O que é um fim proveitoso? É algo que traz edificação, é algo que traz serviço, servir, e também que traz cooperação mútua, ou seja, que um vai ajudar o outro, que vai de fato trazer um crescimento de forma para todos, né? Então, e para a gente fechar essa parte aqui, eu citei um exemplo de Êxodo, de Atos, de Coríntios e agora em Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 2 a 4, ele vai dizer o seguinte, que é importante nas pessoas e na comunidade, objetivando dons e ministérios, a unidade de pensamento. Então, por mais que sejamos pessoas diferentes, nós precisamos pensar igual. O que é pensar igual? É todo mundo pensar pelo pensamento de uma pessoa? Não. É todo mundo pensar pelo pensamento de Deus. É todo mundo pensar visando o crescimento do corpo através dos princípios de Deus, dos princípios bíblicos, né? Então nós temos aqui alguns critérios que poderia ter pego mais, mas eu achei que já foi bem pesado esses daqui, né? Então são coisas que a gente precisa observar na nossa vida para que a gente possa, ao fazer a busca pelos dons, como a gente começou lendo, né? Lembra do primeiro texto que nós lemos, 1 Coríntios 12, 31? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. A gente vai chegar lá, mas a gente precisa ter essa convicção. O que de fato é um dom, o que de fato Deus espera de mim servindo a Ele. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um
individualmente conforme Ele quer. Bom, os dons, eles procedem da graça de Deus, eles vêm de Deus, né? Ninguém tem dom porque é esforçado, porque trabalhou muito por aquilo ali. Os dons, eles vêm de Deus, eles vêm através do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele trata de forma individual, do jeito que ele quiser trabalhar. Por quê? Porque a visão do Espírito Santo é o crescimento da igreja. É o crescimento que a gente poderia chamar de crescimento qualitativo e crescimento quantitativo. Ele quer trabalhar o nosso próprio crescimento, ou seja, ele quer que eu, o Isnar, cresça, porque eu crescendo com o Espírito Santo, eu vou estar mais capacitado para ajudar a crescer outras pessoas. Ou seja, ele quer que eu, o indivíduo, cresça para que o corpo, para que o todo também cresça. Não só de forma qualitativa, mas também de forma quantitativa, né? Alguns dizem assim, nós não gostamos de quantidade, nós gostamos de qualidade. Até alguns ousam dizer assim, Deus não gosta de qualidade. Aliás, Deus não gosta de quantidade, Deus gosta de qualidade. Deixa eu dizer uma coisa muito direta para você. A gente não vai encher o céu com qualidade. Porque o céu não precisa de qualidade. O céu tem Deus. O céu não precisa de qualidade. O céu tem Deus. O que o céu quer são vidas. O que Deus mandou nós resgatarmos aqui na terra são vidas, ou seja, é quantidade. É quantidade. É claro que para nós conseguirmos a quantidade, nós precisamos trabalhar o nosso crescimento. Nós precisamos trabalhar o nosso crescimento para que a gente possa trabalhar, a gente possa exercer os nossos dons conforme a vontade de Deus, de forma excelente para Deus, porque os dons são para edificar a igreja. 1 Coríntios 12, 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai nos concedendo dons visando o crescimento do todo. O Espírito Santo não faz nada à toa, ele não faz nada por acaso. Ele quer que aquilo que ele faça com cada um de nós seja para um propósito. Deus não age sem propósito, ele sempre age com propósito. Então Deus vai agir na nossa vida, o Espírito Santo vai conceder dons para nós, ele vai conceder, vou conceder um dom ali pro Isnar. Por quê? Porque ele é importante? Não. Vou conceder um dom pro Isnar, por quê? Porque o Isnar precisa realizar algo ali e ele vai precisar desse dom para realizar aquela obra ali. Então eu vou conceder esse dom para ele para que ele realize aquela obra ali. Por quê? Porque eu, o Espírito Santo, entendo que isso é importante, que é isso que tem que ser feito. Por isso que Deus não deu os dons para a gente cuidar dos dons, para a gente exercer os dons. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que concede os dons para um fim proveitoso. E ele diz, te concedi o dom. Esse dom é para que você faça isso. Agora, você é responsável por administrar isso. Se você administrar bem, você vai cumprir o propósito que você tem com esse dom. Se você não administrar bem, você vai perder. Por quê? Porque eu não dou dom à toa. Eu não dou dom por acaso. O dom é justamente para que você realize o ministério, para que você de fato realize aquilo que eu estou te dando. Deus ama cada um dos seus filhos e ele nos abençoa com dons para que a gente possa servir bem uns aos outros. Para que a gente possa servir bem uns aos outros, né? Quem é o pai, quem é a mãe de mais de um filho, é um pouquinho mais complicado para quem só tem um filho entender isso que eu vou falar agora. Eu vou falar como pai de 3 filhos. Muitas vezes, ou algumas vezes, pode acontecer uma intriga entre eles, uma briguinha entre eles.
E eles vêm cheios de razão, vêm falar comigo ou com a Glaucia dizendo assim, não, é ele que está errado, é ele que está errado, ou ela que está errada. Enfim, eles vêm querendo o quê? Eles vêm procurando um juiz. Eles vêm procurando um juiz para julgar. Aí eu faço igual Jesus fez, né? Quando dois irmãos chegaram para Jesus falando, mestre, nós estamos discutindo aqui sobre a herança e nós queremos que você decida. Então Jesus vira para os dois e fala assim, eu não vim como juiz para vocês. Eu não vou julgar porque eu não sou juiz. Eu não vim para isso. Eu vim para trazer a unidade. Eu vim para pregar o evangelho e eu vim para trazer a unidade. Então, quando os meus filhos vêm, eu brinco com isso, eu falo assim, eu não quero saber quem está errado e eu não quero saber quem está certo. O que eu sei é o seguinte, eu sou pai de filhos e eu quero que todos os meus filhos estejam bem. Então, vocês podem parar de brigar agora, que eu não quero saber de briga. Eu quero saber que vocês sejam unidos. Então, se acertem e sejam unidos. Porque se eu julgar por um, o outro vai ficar infeliz. Se eu julgar pelo outro, o outro vai ficar infeliz. E aí eu não vou estar sendo um pai para todos. Entende? Deus, ele ama a todos. E o que Deus quer é o quê? Ele quer te abençoar para que você abençoe o teu irmão. E ele quer abençoar o irmão para que ele venha e te abençoe também, para que todos nós sejamos unidos. Entende? Ele fala assim, se acertem, porque o que eu quero é edificar uma igreja. Então eu concedo dons para vocês, para que um ajude o outro e vocês cresçam juntos. E para isso vocês precisam ter essa unidade, né? E aí a gente vai entrar até um pouquinho na questão do caráter, né, do dom, né? Vamos entender o seguinte, a nossa velha natureza, ela tinha talentos. Por quê? Quando nós nascemos, nós já nascemos com talentos naturais na nossa vida. A gente já nasce com talento natural. Mas a partir do momento que nós temos uma nova vida, agora o que habita em nós, o que hospeda em nós são os dons. Não é que eu vou deixar de lado meus talentos naturais, não é isso. Mas agora importa fazer a vontade de Deus e buscar em Deus aquilo que Ele quer que eu faça. Então, aí a gente precisa ir para um outro campo forte, que daí eu falei para vocês, né, que eu comecei com 1 Coríntios 12, 31 e falei que ia terminar aqui, no mesmo texto. Vamos voltar para lá, tá? 1 Coríntios, só que primeiro eu quero ler o 13, porque o 31 do 12 é o último versículo do capítulo 12. E o 13, eu quero ler os 3 primeiros versículos do capítulo 13 para poder contextualizar, tá bom? Que eu sempre digo para vocês, a gente precisa contextualizar para a gente entender o propósito, né? Então, 1 Coríntios capítulo 13, dos versículos 1 a 3, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Bom, por que eu entrei nessa questão, né? Eu entrei nessa questão porque o amor, ele é fundamental quando se trata de dons espirituais. E eu vou te explicar por que ele é fundamental. Porque ele é a motivação para o exercício do dom. O amor é a motivação para o exercício do dom. E eu vou te explicar. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver o seguinte, que no capítulo 12, versículo 31, eu tinha lido só a primeira parte. Por quê? Porque ali ele encerra o capítulo 32, ou capítulo 12, perdão. Versículo 31, quando ele diz assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Por quê? Porque no capítulo 12 de 1 Coríntios,
Paulo, ele está falando sobre dons. Ele está falando sobre o exercício dos dons, sobre as diferentes formas de trabalhar, os diferentes dons e as diferentes formas de trabalhar no corpo. Aí ele vai dizer que nós somos um corpo de muitos membros e precisamos trabalhar unidos em conjunto, porque um corpo só funciona bem se todos os membros estão nos seus devidos lugares e trabalhando bem. E tudo isso ele vai falando no capítulo 12. E aí ele termina o capítulo 12 dizendo isso. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Tá? E aí, quando ele diz os melhores dons, muitas pessoas começam a relacionar com o capítulo 13. Por quê? Porque a segunda parte do versículo 31 diz assim: e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa a falar sobre o amor. Aí Paulo começa a falar sobre o amor. Mas o que a gente precisa entender? Muitas pessoas, se eu perguntasse hoje, talvez vocês responderiam assim. Se a gente perguntar qual é o melhor dom de todos, muitas pessoas responderiam assim: o amor. Por quê? Porque muitas pessoas foram ensinadas assim. Só que o que acontece? Amor não é dom. Amor, e principalmente aqui, onde nós estamos lendo. Por quê? Porque olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender, a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Os capítulos e os versículos vieram muito tempo depois. Tá? E aqui, a forma com que ele foi dividida, dá esse entendimento que eu quero mostrar para vocês. Como que a gente tem que entender aqui? Como eu disse, no capítulo 12, Paulo está falando sobre os dons. E ele encerra dizendo: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu quero dizer, eu vou responder essa pergunta para vocês. Quais são os melhores dons? Eu já vou responder essa pergunta para vocês. Tá? E aí ele começa a entrar num outro assunto. Quando ele diz assim: e eu passo a mostrar-lhes um caminho sobremodo excelente, ou um caminho ainda mais excelente. O que Paulo está querendo dizer? Aí ele começa a falar sobre amor. O que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte: gente, existem muitos dons. E a gente precisa procurar os dons, a gente precisa buscar os dons, a gente precisa exercer os dons. Por quê? Porque isso ajuda o corpo todo. Agora eu vou entrar no capítulo 13, tá? Aí é como se ele dissesse assim, é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, é super importante buscar os dons, procurar os dons e exercer os dons. Mas entendam uma coisa: se vocês não forem motivados pelo amor, não vai adiantar vocês trabalharem, não vai adiantar vocês exercer os dons, não vai adiantar vocês estarem em ministério. Porque tudo que vocês fizerem não vai ter valor nenhum, porque a motivação está errada. Entendeu? Quando ele diz assim: e eu passo a mostrar-lhes um caminho sobremodo excelente, o que Paulo está dizendo é: o caminho para que você exerça com excelência os dons que você está buscando é o amor. Por quê? Porque o amor é a motivação correta para servir a Deus e servir os seus irmãos. Servir uns aos outros. Entenderam? Então, quando te perguntarem qual é o melhor dom de todos, não é o amor. Tá? Mas qual é, pastor? Você disse que ia responder qual que era o melhor dom de todos. Bom, aí a gente precisa entender o contexto do que Paulo está dizendo no capítulo 12. Porque, como eu disse, Paulo está dizendo: existem muitos dons e vocês precisam buscar os melhores dons. Quando ele está dizendo isso, ele está falando que o corpo tem muitas necessidades e que nós precisamos estar atentos às necessidades do corpo, às necessidades da igreja. Então, quando ele diz busquem os melhores dons, o que ele está dizendo é o seguinte: fiquem atentos às necessidades. Olhe a necessidade. Qual é a necessidade da tua igreja? Qual é a necessidade da tua igreja? Você consegue observar a necessidade da tua igreja? Então, você conseguiu, você achou, você observou a necessidade? Sabe o que você faz? Atenda a necessidade. Esse é o melhor dom de todos. O melhor dom que existe é atender a necessidade. Não adianta eu ter um dom espetacular se ninguém precisa dele no momento, entende? Vamos citar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente está no meio de 100 pessoas. E aí Deus te dá dom de cura.
certo? Aí você pergunta, quem está doente? Porque eu acabei de receber dom de cura. E vamos supor que ninguém está doente, dessas 100 pessoas. Aí eu te pergunto, esse dom é o mais importante nesse momento? Não. Por quê? Porque ninguém precisa. Entenderam? O melhor dom de todos, quando Paulo diz, entretanto procurem com zelo os melhores dons, ele está dizendo assim, gente, observe. Observem as necessidades. Busquem com zelo. Observem as necessidades. Porque é atendendo às necessidades que vocês estão exercendo os melhores dons. O que já tem gente fazendo, o que já tem gente atendendo, não é uma necessidade. No momento não é uma necessidade. O que é que está de fato faltando? O que é de fato que está sendo necessário? Os dons, eles não foram dados, eles não são dados para nós, para o nosso proveito próprio, para o nosso próprio proveito, mas para a edificação da igreja. Por isso ele fala, procurem, busquem, olhem. Vocês vão observar as necessidades, e observando as necessidades, é ali que Deus está te chamando. Tem muitas pessoas que falam, eu sinto que Deus está me chamando para trabalhar, e eu sempre gostei de tal coisa. Deixa eu te falar, Deus não chama a gente porque a gente gosta, Ele chama porque Ele precisa. A Bíblia diz que o Espírito Santo Ele nos dá para um proveito. Não é para agradar a gente. Não é para agradar a gente. Nós vamos nos agradar entendendo que nós estamos servindo a Deus dentro do propósito que Ele nos colocou. 1 Coríntios capítulo 14, 12 diz assim, assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. E quero fechar aqui com 1 Pedro 4,10, que diz assim, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Olha que interessante que ele fala, né? Sirvam uns aos outros com o quê? Cada um conforme o dom que recebeu. Qual foi o dom que você recebeu? É desse jeito que Deus quer te usar. Ah, pastor, mas eu nem sei que dom que o Senhor me deu. Então busque. Lembra, em primeiro lugar, você precisa se relacionar com Ele. Porque começa pela graça. Entendendo que tem a graça de Deus, depois o dom primeiro, que é o dom de Deus, o próprio Deus. E então Ele vai te dar, Ele vai te mostrar aonde Ele quer te usar e vai te dar o que é necessário para que você possa se capacitar. Daí, depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós, do nosso próprio esforço, da nossa disposição, da nossa disponibilidade de estar presente a Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui, me usa. Amém? Que nós possamos, de fato, estarmos disponíveis para o Senhor. É a essência, gente. É a essência da caminhada. E entender que o Senhor nos chamou e que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que nós estejamos buscando a Ele e esperando nele os dons que Ele tem para nos dar. Amém?